Recentemente eu testei um martelete com fio da Hanabi que liga na tomada e o pessoal gostou demais. E me pediram se não tinha como trazer um martelete custo-benefício à bateria. Para quem já viu, fazer furos com martelete na parede ou quebrar concreto é muito mais fácil e simples do que fazer furos simplesmente com uma furadeira que tem os impactos mecânicos. Você realmente tem muito menos trabalho para furar com eles, é muito mais confortável, tem muito menos barulho. E no vídeo de hoje eu trouxe esse martelete aqui com duas baterias da Genai, que já vem com broca, promete ter muita performance, promete facilitar demais o serviço, ser portátil. Nós vamos desmontar ele, nós vamos testar ele na prática, nós vamos testar a bateria, nós vamos fazer um teste completo. Eu sou o Marlon Nardi, não se esqueça de testar o botão de se inscrever e like para ver se está funcionando, porque aqui no canal eu testo e comparo ferramentas de forma completa, sempre buscando o melhor preço, claro, para você fazer a compra certa, porque quem tem ferramentas é feliz. Já deu para ver que ele vem com uma maleta bem legal, vamos ver se ela é molenga. Ela é um pouco molenga, mas não tanto, tá, galera? Aqui já dá pra ver que nós temos 3 brocas com o padrão de encaixe SDS de martelete. Uma broca 8, uma 10 e uma 12. Esse é o corpo da broca e aqui é soldado a vidia, que é um metal com muita dureza, né? Mais duro que o concreto. Vamos testar a broca na prática para ver se ela vai funcionar bem. O manual, que é da própria ferramenta e em português. Bem legal. Um carregador de bancada, onde a bateria é encaixada. Ele promete ter uma saída de até 2 amperes, ele é de 21 volts. Vamos testar tudo isso. Vem com 2 baterias, isso que é o legal desse kit também, uma das partes boas. A bateria no padrão de encaixe Makita 18 volts, por onde faz a carga dela. Terminal positivo e negativo, outro terminal de recarga. Plástico da bateria ok. O funcionamento é sem travamento. É uma bateria de 21 volts e promete ter 4 ampere-hora. Vamos testar também. Aqui o cabo ou pegador da ferramenta. Veio também um punção com encaixe SDS. E aqui uma talhadeira. O limitador de profundidade em metal, tá, galera? Bem legal. Não tem marcação de medidas. E aqui tem as travinhas, onde ele vai encaixado bem aqui, ó. Essas travas têm que ser postas para esse lado aqui. Desse jeito, ó. E ele fica bem travado, hein, galera? Apertou o botão, mexeu, soltou, fica bem travado até. O punho feito em um plástico duro, tá? Não tem borracha, mas a pegada dele é boa, parece grossa. A cinta de aperto em metal e, claro, a ferramenta propriamente dita. Olha só que legal. A bateria fica posicionada no centro, acredito que para uma melhor distribuição de peso. Aqui já dá para ver um acabamento realmente emborrachado, dá para sentir esse emborrachado. Muito bem feito o acabamento. O plástico também parece ser um acabamento bom. Tem um pouquinho de rebarba aqui. Aqui na etiqueta nós temos 26 milímetros, capacidade de retenção. Deve ser o tamanho do mandril dele, de alguma forma. Diz que tem 2,8 joules de energia de impacto, frequência de impacto de 0 até 1000 impactos por minuto e velocidade sem carga de 0 até 5.300 rotações por minuto. Acho que não está certa essa informação, galera. Seria muita rotação. Vamos testar. Aqui outras especificações, por exemplo, para furar concreto, no modo de perfuração com martelete, né, com impacto, seria de 4 até 26 milímetros no máximo, com o encaixe SDS Plus, o mandril. Para furar a alvenaria já sobe um pouco, porque a alvenaria é mais mole, né? De 40 até 68 milímetros com serra-copo. Já para furar aço, claro, sem o impacto, por isso que tem aqui só perfuração até 13 milímetros. Para furar madeira até 30 milímetros. E para utilizar um martelo rompedor, dá para utilizar também concreto, alvenaria e por aí vai. Aqui o botão que faz o acionamento, inclusive vamos escutar ruído. Promete ser motor brushless, vamos testar isso, ó. Então tem velocidade variável. Aqui a reversão. É um botão fácil de mudar, gostoso e não atrapalha os dedos aqui. No meio ele trava o gatilho. Já aqui embaixo o indicador de nível da bateria, a bateria é completamente carregada e esse botão não serve para nada. Aqui onde selecionamos somente perfuração, perfuração com impacto. Aqui é para poder girar o mandril e selecionar a posição da talhadeira, caso você queira ela assim e assim. E aqui só a função de rompedor. Para poder girar tem que pressionar essa trava e ó, dá para perceber, galera, que essa trava ficou muito legal, tá? Trava muito bem e ela, quando chega no final do curso, ela realmente tem um curso bom de trava, né? E o botão não ficou ruim de mudar, ficou bom mesmo. Aqui não tem trava porque é um intermediário para poder girar o mandril. Só rotação. Rotação com impactos, né? Nesse sentido o impacto. E aqui só o impacto, ó. Sem girar. Bora colocar aqui o cabo para ver se ele encaixa. Ó, encaixou, entrou. Vamos apertar. Para ver se ele aguenta o tranco e prende firme, né?
Beleza, ficou firme. E aqui tem um detalhe que eu percebi, galera. Perceba uma coisa. Aqui tem uns dentes, né, que ele vai entrar, tem dos dois lados. E a trava no botão funciona assim, ó. Tá vendo que quando eu pressiono, tem uma série de dentinhos bem aqui, ó. Que no momento que eu solto o botão, esses dentinhos vão entrar dentro dessas ranhuras aqui do metal. Ou seja, para esse limitador de furos ficar bem preso aqui, o botão tem que subir tudo. Agora ele subiu, que eu já dei uma folgada, mas tem momentos que ele não vai subir tudo. Então o que você faz? Você vem e pressiona assim, ó. Ó lá. Ó, pronto, o botão subiu. Quando ele sobe, aí ele fica bem travado, galera. Isso sim é um limitador bom, feito de metal e que trava bem. Porque no momento que você está perfurando, é normal, às vezes, dar um soquinho, dar uma batida ou outra e acabar perfurando um pouco mais do que o normal. Mas aqui isso não vai acontecer, porque ele realmente trava muito bem. Mas se no começo o seu, você estiver prendendo, ele não estiver travando tanto, faz esse movimento aqui, até ele comer um pouquinho o plástico na parte de trás e dar espaço para o dente entrar, porque ele é novo, né? Ele tá bem justinho. Então depois que fazer isso, aí ele vai entrar bem. Bora já desmontar para ver como é essa ferramenta por dentro. Inclusive, depois de desmontar, vou explicar para vocês como que uma ferramenta como essa consegue perfurar muito melhor do que se fosse uma parafusadeira furadeira comum que utiliza um sistema puramente mecânico para furar, porque essa daqui utiliza um sistema eletropneumático. Aqui já dá para ver que realmente ela tem um motor brushless, tá? Esse motor brushless é controlado por esse controlador que pega a tensão contínua da bateria e gera os pulsos para fazer esse motor funcionar. Esse campo magnético gerado pela eletricidade que percorre as bobinas interage com os ímãs de neodímio que tem aqui dentro desse rotor. Esse é o rotor porque é a parte que roda, né? Dá para ver até os ímãs de neodímio que eu citei anteriormente aqui dentro, são ímãs muito fortes e o campo gerado lá interage com esses ímãs. Como nós temos um campo magnético que gira ali, né? Ele acaba fazendo o rotor girar também. Rotor todo em metal, rolamentado nas duas pontas, hélice de refrigeração em plástico, sinais de que o rotor também foi balanceado, muito bom para evitar vibrações. Rotor tem diâmetro de 26 milímetros, área útil do campo magnético 25,4. Já o estator tem de diâmetro 50 milímetros e um comprimento de 25,5 milímetros de área útil do campo magnético. Controlador com corpo de alumínio, que é melhor para dissipar calor, ele vai trabalhar mais frio. Botão progressivo com guarda-pó para evitar a entrada de poeiras, muito bom no martelete, né? Também o botão é resinado para proteger o fio de quebrar em vibrações e também de entrada de poeira. Aqui todo o sistema mecânico dele com O-ring de vedação, carcaça em alumínio. Temos aqui engrenagens de metal com essa parte em plástico. Aqui uma carcaça plástica, mas aparentemente tem um reforço bom. Tanto na parte inferior quanto na parte superior nós temos rolamentos de agulha, muito interessante. Esses rolamentos são bem resistentes. O primeiro rolamento de agulha maiorzão sustenta o eixo principal e o outro esse eixo secundário. Quando o motor gira, nós temos uma caixa de redução que reduz a RPM, porém multiplica o torque, aumenta o torque. Depois dessa redução, nós temos esse eixo de saída e esse eixo gira esse outro com mais uma redução para reduzir o RPM e aumentar o torque, ficando dessa forma aqui, ó. Esse daqui é um rolamento excêntrico, ele que é responsável por fazer o movimento de vai e vem, que movimenta o pistão para gerar os impactos. Na verdade, ele movimenta o cilindro, né? Já vou mostrar para vocês. A seleção, se tem impacto, se é só rotação ou só impacto, é feita por aqui, ó. No momento que você mexe a chave de seleção, ela mexe essa peça, que faz engatar uma caixa de engrenagens aqui dentro, que seleciona, quer ver? Ó, somente rotação. Então essa peça não funciona para gerar o impacto. Já aqui, ó, engatou. Agora nós temos rotação e impacto. Já aqui dentro é onde fica todo o segredo para esse cara conseguir ter muita força de impacto e acabar passando pouca vibração para você, usuário que está utilizando a ferramenta. E também é o segredo para que ele tenha boa vida útil. Ao contrário de uma furadeira comum que gera impactos com o sistema tradicional puramente mecânico ali batendo, esse sistema utiliza um sistema eletropneumático. Então, esse movimento de vai e vem aqui, ó, movimenta esse cilindro, que movimenta a massa de ar que está lá dentro, né? Tem ar lá dentro do pistão. Quando esse cilindro se move para frente, claro que esse pistão aqui, que é o nosso martelo, fica aqui dentro. Então, quando essa massa de ar se desloca para frente, ele força o pistão a ir para frente. Esse pistão indo para frente acaba batendo na broca, transferindo a energia de impacto para a broca.
A energia de saída vai ser dada pela massa desse cara e também pela velocidade com que ele vai para frente. É assim que é calculada aquela energia de 2,8 joules. Então nós temos um sistema muito eficiente em gerar impactos, que não passa tanta vibração para você, porque afinal a bigorna que está batendo lá na broca, ela está isolada de você através do ar praticamente. Tem a parede do cilindro, mas a bigorna não vibra lateralmente, ela só vibra assim, né? E assim ela é solta. E aumenta muito a vida útil do motor, porque quando esse pistão está dando um impacto lá, como ele está isolado do ar do mecanismo, ele não gera vibrações e impactos nas engrenagens e também acaba não fazendo com que o nosso rotor sofra torção. Vamos pesar aqui a massa dele. A massa dele é de em torno de 62,4 gramas. Com isso podemos comparar com outras ferramentas. No geral, esse conjunto parece ser bem construído. É claro que a durabilidade só o tempo dirá, mas olha só, eu não tenho muita coisa para duvidar da qualidade aqui não. Claro que tem a questão da qual a têmpera que o material sofreu, a qualidade do material, mas acredito que vai durar um tempo bom aí. Na verdade, para não dizer que tem algumas peças que podem ser mais frágeis, nós temos aqui uma peça plástica, mas parece ser aqueles plásticos mais resistentes, e também um trocador plástico. O que importa é que essa peça aqui, ó, da ponta, ela é feita de metal, tá vendo? E ela pega aqui dentro, não na parte plástica dessa outra peça, mas nesse anel de metal. Então esse desgaste aqui, que seria o principal, se fosse plástico roçando no plástico, seria maior. Nesse caso, as partes que têm contato, atrito, são de metal. Muito bom isso por sinal. É normal até em ferramentas de marcas renomadas essa peça ser plástica e às vezes até essa. Mas como eu disse, durabilidade só o tempo dirá. Vou fazer o processo inverso e montar a ferramenta agora em 3, 2, 1. O peso é muito importante para ferramentas a bateria portáteis, justamente para a gente conseguir trabalhar uma boa quantidade de tempo sem cansar. 2.969 gramas, o peso total, e ela sem bateria, 2.465. A ferramenta promete 5.300 RPMs, bora medir aqui, modo furar, bateria completamente carregada. 1.184 RPMs no máximo. Uma rotação bem abaixo da etiqueta, porém compatível com a maioria dos marteletes, tanto com fio quanto a bateria que vemos no mercado. Teste de ruído numa distância de 40 centímetros com o microfone nessa posição com relação à ferramenta sempre. Nível máximo de volume, 96,5 decibéis. Aqui presencialmente a sensação é sim de uma ferramenta que faz um ruído alto, porém compatível com outras furadeiras e marteletes. Só esse equipamento para conseguir mostrar as diferenças pequenas. Uma coisa muito comum para fazer quando nós temos um martelete é furar com serra-copo. Então eu vou furar essa madeira pinos de 2 cm de espessura com essa serra-copo de 60 mm de espessura para aço. Para poder encaixar a serra-copo aqui eu preciso de um mandril. Para isso eu tenho esse mandril da Wonder, o link está na descrição, tá? Primeiro você compra esse adaptador SDS para rosca meia de 20 fios, depois compra esse mandril aqui, da própria Wonder também. Aí é só encaixar aqui, vamos inclusive testar o encaixe SDS, ó, bem justinho. Vamos ver se sai tranquilo. Sai, encaixou, saiu. Então o encaixe SDS aqui, o mandril é bom. Depois é só colocar a serra-copo e apertar aqui. Modo somente furar. Bora lá! Fácil demais, hein, galera? Vamos fazer mais um furo. Da outra vez eu forcei bem a ferramenta, agora eu vou tentar ir mais no ritmo dela pra gente ver. Foi também, muito bom. Agora eu coloquei nela uma broca serpentina da Makita de 16 mm de diâmetro. Bora ver como ela se sai. Eu quero testar a precisão do gatilho agora, então vou iniciar fazendo o furo bem lentamente. Vamos ver. Ó, tem bastante precisão no gatilho e ela mantém o torque. Agora eu vou acelerar tudo. Fura facinho, galera. Tudo de novo. E mais uma vez, vou testar um pouco a precisão. Dá pra ir bem devagar. Muito bom. Um pouquinho mais rápido. Agora tudo.
Furou tranquilo, madeira cambará de dureza intermediária com 5 centímetros. Só por curiosidade eu coloquei um bit aqui para ver qual que é a precisão e a força dela na hora de parafusar. E estou com um parafuso aqui 4,5 por 60. Madeira cambará, dureza intermediária, sem pré-furo. Vamos ver como ela se sai no quesito precisão e força. Vou tentar ir bem devagar no começo. Até aqui tranquilo. Bora lá, na velocidade maior. Opa, eu tinha colocado no modo furar com impacto. Vamos sem, ó. Tranquilo, bora tirar o parafuso. Legal demais. Então, se você precisar eventualmente pôr parafuso com o seu martelete, ó, você consegue ter precisão e rápido também. Agora bora fazer uma comparação bem legal. Eu vou furar ambas com broca de 10 milímetros. Essa daqui é uma broca da Bosch Multi Construction, né? Aquela que dá para furar de tudo. E aqui a broca que veio no kit, 10 milímetros também. Essa daqui é uma DeWalt 21 volts, modelo DCD7781, com uma bateria de 2 Ah completamente carregada. Vou colocar ela no modo impacto para furar esse bloco de concreto aqui, ó, que tem mais ou menos 2 centímetros de espessura e é concreto duro, tá? Com esse tipo de furadeira parafusadeira que tem função de impacto, dá para furar muita alvenaria e alguns tipos de concreto, dá para quebrar um galho. Porém, o ruído, o barulho vai ser maior e além disso a vibração na mão também vai ser maior. Chega a um ponto que até incomoda, né? A mão fica esquisita, né, com a vibração. Porque esse tipo de ferramenta utiliza só um sistema mecânico para gerar vibrações e força nesse sentido. Aqui o sistema é mais bruto, eletropneumático. Então furar concreto com esse tipo de ferramenta, martelete eletropneumático, é bem melhor. Bora ver essa diferença. DeWalt na velocidade 2, bora lá? Fura muito bem, né, galera? Se trata de uma ferramenta premium, muito boa, mas agora é a vez do martelete. Bora lá. De novo. É muito mais rápido, né, pessoal? O barulho é menor e a vibração que passa para mim também. Mas esse serviço ainda é leve. Bora furar esse bloco de concreto maciço aqui. DeWalt. Furou porque ela é muito potente, né? Uma performance excelente para uma ferramenta desse tamanho, mas novamente, muito ruído e a vibração chega a incomodar a mão, é bem desconfortável mesmo. Tanto essa broca quanto a do martelete vão perfurar a mesma profundidade. Bora comparar o outro tempo agora. Agora é a hora do martelete, bora ver como ele se comporta. Aí galera, bem mais rápido, bem mais fácil. O impacto na minha mão é bem menor, assim, a diferença é inacreditável. Daria pra mim ficar furando com isso daqui muito tempo sem aquele incômodo da vibração, sem cansar. E foi mais rápido, né? Tá aí o tempo na tela pra vocês. Essa daqui é a broca original do kit. Dá pra ver que esse metal não sofreu desgaste nenhum e que a ponta, que é diamantada, também não sofreu desgaste nenhum com esse furo. Aguentou muito bem, hein, galera? Tem brocas que quebram já no primeiro furo. Então acredito que esse kit de brocas que veio vai quebrar um bom de um galho, hein? Coloquei agora uma broca de 10 milímetros de marca boa da Irving pra gente ver se tem diferença no tempo de furar com uma Irving ou a que vem com kit. Vamos lá? 3, 2, 1.
Tá aí o tempo, galera. Eu não sei dizer, para mim foi praticamente a mesma coisa, mas tá o tempo na tela. Agora vamos furar esse bloco estrutural de concreto com essa serra-copa aqui, ó, da Rocast. Ela tem 60 milímetros de espessura e é aquele modelo diamantado. Esse modelo aqui nós temos que perfurar sem impacto, tá? Somente na função furar aqui, só no giro. Existem algumas serras-copos que tem vidas na ponta. Essa daí você pode usar o impacto também. Vamos ver como ele fura esse bloco estrutural de concreto, que é bem mais duro que a alvenaria. Normalmente nós vamos furar com serra-copos usando martelete na alvenaria, né? Mas é um teste bom para ele. Para furar com essa serra-copo, primeiro você faz o furo guia com uma broca, porque esse é o guia. Depois, utiliza a serra-copo com esse guia no furo para fazer só a marcação, o encaixe da serra-copo. Aí você vem aqui, ó, e desrosqueia esse guia, tirando ele, é só desrosquear para terminar o furo usando as bordas como guia, né? Porque ele não faz furo, então se você não tirar ele, ele vai atrapalhar a perfuração. Aqui eu não vou fazer furo guia para ver como ela se sai, já que ele é bem vazado, né? Não adianta, galera, porque o que vai segurar a penetração é justamente esse guia raspando aqui. Então, não adianta, tem que fazer que nem eu fiz no vídeo do outro martelete da Hanabi com fio, né? Tem que fazer todo o procedimento correto. Agora que tem uma certa marca aqui, eu vou ver se eu consigo me guiar por ela. Rapaz, foi que foi, hein? Top demais, galera. Lembrando que se eu forçasse muito, eu ia conseguir desligar a ferramenta. Mas toda ferramenta você tem que trabalhar com a potência dela, né? Respeitando a força que ela tem. Até porque muitas vezes você vai fazer mais força para baixo e ela não vai furar mais rápido porque ela vai diminuir muito a rotação. Então tem que saber trabalhar com a ferramenta. Mesmo a com fio, você consegue desligar ela também, né? Isso não é nada saudável para o motor. Agora bora lá ver como ela se sai quebrando o concreto com a talhadeira e com punção. Coloquei a talhadeira de 18 milímetros aqui e essa função é muito legal. Eu coloco nela para mim conseguir ajustar se eu quero a talhadeira assim, ou assim, qualquer ângulo. Depois, bora para a função martelete para quebrar o concreto. Assim ela só exerce força nesse sentido. Agora vamos quebrar esse bloco de concreto aqui, ó, que tem inclusive pedras no meio. Talhadeira 18 milímetros, modo somente impacto. Agora punção. Vai que vai. Esse daqui foi o dano na talhadeira e no punção. Praticamente só marcou, aqui deu uma arredondada na ponta, o que é normal. Normalmente quando a talhadeira é muito ruim, ela quebra de primeira, mas nesse caso aqui, ó, vai quebrar também um bom dungário. Legal. Todos esses testes até agora foram feitos somente com uma carga de bateria. Ainda tá cheio essa mesma bateria que a gente usou. Coloquei a broca de 12 milímetros agora e nós vamos fazer diversos furos até acabar a bateria. Bora ver. Claro que com impacto. Desligou, tirar a bateria, colocar de novo. Chegou ao fim. Voltou, galera. Vou furar mais para ver. Zerou. Agora zerou de vez. Aquela hora tinha ficado uns 15, 20 segundos, ela voltou. Bora ver como que é essa bateria por dentro. Vemos aqui uma bateria formada por 10 células 18650.
Aqui informa 1.300 mAh cada uma, então o total é para dar 2.600 mAh, não os 4.000 mAh que informa aqui. Vamos testar isso. Placa eletrônica com 2 MOSFETs somente, o ideal talvez seria 3, mas depende a qualidade dos MOSFETs que eles colocaram aqui, da resistência interna dele, né? Quanto mais baixa, melhor. Com isso ele vai esquentar menos e ter mais rendimento. CI, gerenciador de carga e descarga da bateria, com monitoramento de segurança, contatos com efeito mola legal. Fios que levam a tensão para a bateria poderiam ser mais grossos. No geral, uma bateria que parece que vai dar conta da ferramenta, compatível com as baterias de ferramentas chinesas que nós vimos até agora. Vamos testar ela melhor. Bora medir agora, galera, a quantidade de suco que tem nessa bateria, que é a quantidade de carga elétrica que ela possui, né? Quanto maior a carga elétrica de uma bateria, mais tempo ela vai manter sua ferramenta funcionando. A torque todo configurado aqui, vamos ver. Daqui a um tempinho a gente volta com o valor da capacidade. E a capacidade foi de 2.571 mAh e não os 4 Ah ou 4.000 mAh que promete aqui. Ainda assim é uma capacidade que vai dar para trabalhar com a ferramenta num tempo razoável, mas o certo é vir escrito aqui 2.5 Ah. Agora no exterminador de baterias 2000, vamos drenar muita corrente dessa bateria até 30 amperes e ver como ela se comporta. A bateria que tiver maior tensão pela corrente ganha. Aqui no caso temos de 0 até 30 amperes. Além de verificar se a bateria vai conseguir fornecer 30 amperes e em qual tensão, vamos verificar qual foi o aquecimento dos MOSFETs e das células. Iniciando o teste. Vamos chegar em 25 amperes, a bateria chegou em 25 amperes com 17,45 volts. Já vamos chegar em 500 watts consumidos da bateria. Será que ela chega? Chega! Chegou em 30 amperes com 16,68 volts, galera. E aqui em cima, novamente, sempre pegando fogo. Deixa eu parar o teste e deixa eu já verificar o aquecimento dos MOSFETs e das células. Ó, MOSFETs ficaram sim um pouco mornos, tá? Aqueceram um pouco, já que são 2, e as células não aqueceram. Então ela passou no nosso teste de 30 amperes, fornecendo 16,68 volts. Não é uma das melhores que já vimos aqui, porém ela passou no teste com uma tensão até mais alta que 15 volts, que seria o mínimo. Agora vamos medir a resistência interna da bateria, que basicamente vai nos dizer o quão novas são essas células e qual é a qualidade de fabricação delas. Já dá para ver que a bateria está completamente carregada e a resistência total do pack, incluindo os MOSFETs, é de 61 miliohms. Fazendo os cálculos, cada célula dessa individual vai ter 24,4 miliohms de resistência interna. Resistência interna boa, compatível com células novas de boa qualidade. Conforme a bateria vai envelhecendo, né, carregando e descarregando, ela vai aumentando sua resistência interna, conseguindo fornecer menos corrente máxima para a ferramenta, corrente de pico, e também aquecendo mais na hora do consumo dessa corrente, porque ela vai ter mais queda de tensão interna, com isso ela vai dissipar mais energia no seu corpo, aquecendo mais. Vamos testar agora o carregador para ver quanta corrente ele fornece. Ele diz que fornece até 2 amperes por 21 volts. 2 amperes é muito para esses carregadores, galera. Dá para ver que ele é bem leve. E eu já olhei pelas frestas ali, o circuito é bem simples, tá? Isso aqui não é nenhum carregador rápido, potente. Conectei o equipamento no ATorch, o link do ATorch também está na descrição, 22 ponto alguma coisa volts, ok. Vou começar a subir a corrente, 100 mA, 200 mA, ele ainda está vivo, 300, 400, 500 mA, 600, morreu em 600 mA. 0,6 amperes é a corrente máxima que ele pode fornecer, então. Baseado nessa corrente, na capacidade da bateria real que nós medimos, o tempo de carga vai ser de aproximadamente 4,3 horas, considerando a bateria completamente descarregada. É uma carga lenta, não é uma carga rápida. A parte boa da carga lenta é que ela é mais saudável para as baterias a longo prazo. Conclusão, em minha opinião, sobre essa ferramenta aqui. Galera, deu para ver que ele tem força, tanto para usar serra-copa ou tanto para quebrar concreto, tem força mesmo sendo a bateria. O ajuste aqui é bem preciso, ó, e é fácil errar, deixar no meio, por exemplo, o que seria ruim, né? Poderia danificar. Então o ajuste é bom. A questão desse limitador de profundidade também é excelente. O gatilho tem precisão para ir devagar, né? Para ir devagar e manter no torque. Ferramenta robusta, encaixe bom SDS, já acompanha umas brocas e algumas talhadeiras, um punção que vai quebrar um bom de um galho, vai durar bem até. Então se você está precisando de um martelete para levar em campo, para instalar alguma coisa e está com medo de se deparar com um concreto muito duro, está precisando quebrar uma canaleta para passar um conduíte, para passar eletricidade, para passar um cano d'água, é muito bom. Agora a desvantagem é uma ferramenta a bateria, então ela não vai ter muita autonomia. Quanto vai durar a mármore? Depende do que você estiver furando, a espessura da broca e tudo mais, né? Da tocada que você leva a ferramenta. Mas se você estiver furando algo muito pesado,
5 minutos direto furando. Dá para fazer um arregaço, mas tem essa limitação. Se você estiver furando concreto com uma broca 10, por exemplo, vai dar para fazer uma dezena de furos. Se estiver quebrando concreto, vai dar para quebrar, sei lá, 2, 3 metros de canaleta fina para passar uma eletricidade, um cano direto quebrando. Agora, se você for precisar quebrar muita coisa, aí eu tô deixando esse martelete com fio aqui como recomendação para vocês da Hanabi, que é o melhor custo-benefício da categoria. Mas se quer algo portátil para levar com você, esse cara é bom também. O link com o melhor preço, o melhor frete já tá aqui na descrição, galera. É só clicar aqui e se inscrever. E o vídeo do martelete com fio eu tô deixando aqui para você se divertir e aprender mais. Valeu, galera!